inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, ativar as notificações e também curtir o vídeo aí para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E aqui o objetivo do fundo é gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, bem como gerar ganhos de capital. Tá? Ele tem uma taxa de performance aqui de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX, 0,92% por ano aqui a taxa de administração e gestão. Esse fundo teve início lá em 3/9/2018. A administradora é a Intrag DTVM e a gestora aqui é a Quineia Investimentos Limitada. Como a gente pode ver aqui, o fundo tem um patrimônio líquido de 420 milhões de reais. O valor patrimonial da cota na posição lá do 30/6 estava em R$ 92,82. E aqui o fechamento, o valor de mercado da cota estava em R$ 75,92. Então ele está sendo negociado com um desconto considerável aqui com relação ao seu valor patrimonial. Ele pagou 70 centavos por cota aqui com relação ao mês de referência de julho, tá? Como eu falei, não é um fundo tão grande assim no número de cotistas, são 8.345. Já comenta aí para mim se você é um desses cotistas ou não. Ou, se não for, envia esse vídeo aqui para o seu amigo, para sua amiga que é um cotista desse fundo, certo? Aqui a gente vê o volume médio diário negociado, R$ 610.379. Foram 12 milhões de reais aqui, quase 13 milhões de reais no mês de negociação. E aqui é interessante ter um olhar um pouco aqui do gestor, né, da Quineia, o fundo de fundos da Quineia. Então, a inflação continua impactando negativamente o cenário macroeconômico global, tendo em vista que traz consigo uma expectativa de juros mais altos. A inflação anteriormente considerada como transitória pelo Banco Central americano já se mostra persistente e disseminada. A postura do Fed, né, que é o Banco Central americano, antes leniente, agora se mostra determinado aí no combate à inflação, conforme verificado na elevação de taxa de juros americana em 75 pontos em sua última reunião. O Banco Central Europeu vai iniciar o aperto monetário em julho e anunciou o fim do programa de compra de ativos. Então, eles atribuem uma grande probabilidade a uma aceleração da economia global aí nos próximos meses, em razão do aumento de juros e da piora das condições financeiras. Com relação ao Brasil, a atividade brasileira segue registrando surpresas positivas. Eles atribuem aí o bom desempenho desse primeiro semestre a fatores temporários e não estruturais, tais como o aumento de valores pagos do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família, os reajustes salariais que são concentrados no início do ano, consumo da poupança acumulada na pandemia, o processo de reabertura com a melhora da pandemia, a liberação do saque de recursos do FGTS e antecipação do pagamento do 13º aí do INSS. No segundo semestre, esses vetores de crescimento vão deixar de atuar. O peso negativo do aumento da taxa de juros sobre a atividade vai ficar mais evidente. Então, por conta disso, eles acreditam em uma desaceleração da economia brasileira nos próximos trimestres. E aqui a inflação brasileira teve um certo alívio em maio, com o IPCA variando 0,47% no mês, ante uma variação de 1,06% no mês anterior, e o item que contribuiu para o recuo da inflação foi a energia elétrica, com 7,95% aqui negativos, tá? Com a mudança da bandeira tarifária para verde. A projeção de curto prazo divulgada pela Anbima para os meses de junho e julho é de 0,73% e 0,09% aqui negativo, tá? Respectivamente. Então, com a aprovação da PEC, que limita a alíquota de ICMS sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, eles acreditam que a inflação de julho possa ser mais negativa do que o previsto pela Anbima. Existe, no entanto, uma incerteza em relação à implementação da lei pelos estados, né, dado que está em análise pelo STF uma ação protocolada por certos entes questionando os limites tributários estipulados. Então, os estados que já anunciaram a redução tributária sobre os itens essenciais são São Paulo, Goiás e Espírito Santo. E aqui no mês de junho, os ativos brasileiros tiveram uma performance ruim. O Ibovespa teve uma queda de 11,5%, o dólar valorizou aí 11% ante o real e as taxas de juros futuras subiram entre 41 e 54 bps, a depender do vencimento. Então, eles atribuem esse desempenho ao aumento de juros globais e à piora fiscal brasileira resultante das renúncias de impostos e dos gastos extraordinários do governo nesse ano. Então, a gente tem um resumão aqui, certo? O Ibovespa caindo, o dólar subindo, o IFIX caindo um pouquinho também, 99% aqui de ativos alocados em fundos imobiliários do fundo, tá? CAFOF, e um dividend yield aqui na casa dos 11,06% no ano. Bom, e aqui sobre o mercado imobiliário, então o IFIX teve uma queda de 0,88%. Os segmentos que tiveram valorização foram os de renda urbana e CRIs, com altas de 0,81% e 0,35% respectivamente. Conforme destacado no último relatório,
que inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. A classe de CRI continua a oferecer importante proteção à inflação e ao aumento da taxa de juros. Isso decorre do fato de que as dívidas atreladas ao CRI são indexadas à inflação, IGPM ou IPCA, ou ao CDI, que nesse último momento aí encontram-se em patamares elevados. Aqui eles continuam a comentar, então os fundos de renda urbana possuem, em sua maioria, contratos atípicos de locação, nos quais é possível repassar o IPCA integral nos últimos 12 meses e, do ponto de vista operacional, esses fundos seguem trazendo proteção à inflação. Além disso, alguns fundos desse segmento tiveram ganhos não recorrentes por venda de ativos, impulsionando o dividendo atual e ou a projeção futura para cima. Bom, aqui os segmentos que tiveram maior desvalorização são os de escritório e agro, respectivamente, aí, com quedas de 2,68% e 4,3%. O segmento agro foi impactado pelo fundo BTG Terras Agrícolas, com o anúncio de que um dos seus produtores ajuizou um pedido de recuperação judicial, assim como um de seus credores questionou a eficácia da operação de compra e venda de uma propriedade do portfólio. E nesse mês eles diminuíram a participação no segmento de shoppings e aumentaram a exposição ao segmento de CRIs. Eles entendem que as movimentações realizadas geram valor ao fundo, tendo em vista a valorização dos ativos vendidos e o aumento do resultado recorrente com a alocação em fundos de CRIs pós-fixado. Bom, o dividendo a ser distribuído no mês de julho vai ser de 70 centavos por cota. Em junho de 22, a receita dos fundos imobiliários apresentou aumento em função da maior alocação em fundos de CRI e do crescimento de rendimentos de fundos indexados ao CDI. O resultado do fundo foi de 72 centavos por cota, adicionando 2 centavos por cota à reserva de dividendos realizados e não pagos, que atualmente equivale a 23 centavos aqui por cota. A gestão está confiante no cenário de dividendos projetados, considerando a reserva acumulada atual e as perspectivas futuras de rendimentos dos fundos investidos. E aqui no fim de junho, 99,9% dos ativos do fundo estavam alocados em fundos imobiliários e o rendimento declarado do fundo a ser distribuído no dia 14 foi de 70 centavos por cota, que dá aquele dividend yield de 11,06% ou 107% aqui do CDI líquido em relação à cota de mercado de fechamento do mês. Bom, e como é que foi a composição do resultado aqui? Então, receitas de fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui, saiu de 73 centavos lá em janeiro para 80 centavos agora em junho de 2022. Teve uma receitazinha financeira aqui de 1 centavo. E aqui de despesas, reserva e ganho de capital, como a gente pode ver aqui, 2, 7 centavos e 2 centavos também. E aqui a gente tem expectativas, tá? Então, a projeção de dividendos para o segundo semestre de 2022, que se baseia na expectativa de retorno gerado pela estratégia adotada pela gestão no cenário atual de mercado, fica entre 65 e 72 centavos em julho de 22 e 65 e 75 centavos lá em dezembro de 2022. Lembrando que isso aqui não é uma promessa, tá? Que eles vão pagar isso aqui, mas é uma expectativa, é uma projeção que a gestão faz. Bom, e como é que foi a rentabilidade do fundo em junho, tá? A competência de junho aqui pagou 70 centavos de dividendos, 0,86% a taxa DI, uma renda distribuída de 0,69% com relação à primeira emissão, aqui pago R$100 aqui por cota, certo? Que daria 80,54% da taxa DI. Com relação à segunda emissão, a 114,71, a renda distribuída de 0,61%, com a taxa DI aqui, 70% da taxa DI. E a terceira emissão, que foi a R$109,21, 0,64% de renda, 74,4% da taxa DI. Bom, o retorno total do fundo aqui, a cota patrimonial, em junho foi negativa, tá? Em 1,81%. A cota mercado 3,9% negativo também. O CDI líquido foi de 0,86%, o IFIX menos 0,88%. Então o fundo está apanhando um pouco aqui, apanhou bastante, na verdade, em junho, tá? A cota mercado principalmente. E aqui nessa tabela, se você tivesse investido em cada uma dessas emissões aqui, você teria a sua cota patrimonial ajustada em 16%, 2,99 negativos aqui na segunda emissão e 2,53 negativos na terceira emissão. E a cota mercado, 3,57 negativos, 20,15 negativos e 19,59% negativos aqui. Quem investiu nos preços das emissões não deve estar muito feliz com esse fundo. Lembrando, não estou recomendando compra ou venda desse ativo. Bom, mas vamos comparar aqui com o IFIX. Então, no acumulado de 2022, ao término do mês de junho, esse é o resultado do fundo por segmento em relação ao IFIX.
Então, segmentos com valores positivos indicam que o segmento contribuiu de forma positiva na performance do GAFOF em relação ao EFIX. Então, o que rendeu de forma positiva aqui, tá? Os setores de shopping e varejo, outros fundos de fundos, outros, logística, residencial, agro e agências, enquanto que do lado negativo aqui, escritórios, híbrido, renda urbana e CRIs, mas é um fundo que não está apanhando tanto aqui com relação ao EFIX e está até mais ou menos meio a meio aqui com relação aos setores que estão rendendo positivamente e os que não estão, os que estão em negativo. Bom, uma análise de upside aqui, então com o patamar atual no mercado secundário, a gente tem uma oportunidade aqui de upside nos segmentos que estão na carteira do fundo e apresenta um expressivo deságio em relação ao valor patrimonial. Então aqui os segmentos que o fundo tem, então tem escritório, shopping, varejo, né, CRI, logística, renda urbana e outros, por percentual aqui do ativo. Então, as maiores concentrações estão em escritórios, shoppings e CRIs. Ágio, deságio aqui. Em escritórios e CRIs, a gente tem grandes deságios, tá? Assim como em logística, renda urbana e outros. A exceção realmente são os CRIs. O ágio, deságio, CAFOF, 18,21%, tá? Porque ele está sendo negociado com esse desconto com relação ao seu valor patrimonial. E o ágio, deságio total aqui, como a gente pode ver, por exemplo, escritórios, shoppings aqui, negociando a quase 40% de desconto se você comprar via CAFOF. E os outros também, mesmo os CRIs aqui, quase 18% de desconto e um potencial upside aqui médio, tá, da carteira do fundo de 43,49%. Então você compra aqui um CAFOF no valor de mercado de 75, tem 22,3% aqui com relação ao valor patrimonial de upside e aqui 17,4% do valor patrimonial do CAFOF com relação ao valor marcado ao patrimônio aqui do CAFOF, sem considerar a questão do mercado, tá? Então isso aqui é considerando já os fundos que o CAFOF investe com desconto no mercado secundário. Então você teria um upside aqui possível, né, de 43,5%. Aqui um ponto negativo na minha perspectiva, né, a negociação e a liquidez, os volumes transacionados representaram um total aí de 169 mil cotas, equivalentes a aproximadamente 3,74% do total de cotas do fundo, volume médio aqui de 610 mil reais, volume médio por negócio aqui de R$ 1.000. Então, no mês, as cotas foram negociadas em 100% dos pregões, volume total aqui de 12 milhões de reais no mês, ainda assim é um volume relativamente baixo, tá? Bom, e aqui a alocação do CAFOF por ativo, então, fundos imobiliários 99,9%, em caixa 0,1%, por estratégia imobiliária aqui 61,2%. Só para entender essa estratégia imobiliária, é uma estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo, tá? Então é basicamente renda. Tem uma tática aqui de 38,7%, que é a estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo, ou seja, ganho de capital, caixa aqui 0,1%. Aqui por categoria, então eles têm uma carteira montada, tá? Com 25% de escritório, 23% shopping varejo, 28% CRIs, então a maior posição CRIs, 13% de logística, 7% de renda urbana, 3% de agências, outros fundos imobiliários aqui de fundos 1%, tem agro 0,3% e caixa 0,1%. E aqui a composição do portfólio de fundos imobiliários investidos, então são vários fundos diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nas 5 maiores posições, todas acima dos 7% da carteira do fundo, então HSML, LVBI, CPTS, BRCR, MALL. Já comenta aí, você tem algum desses fundos? Você quer ver um vídeo aqui no canal sobre esses fundos? Se tiver algum vídeo sobre esses fundos aqui, eu vou deixar no primeiro comentário aqui do canal, certo? E a gente continua aqui com algumas informações contábeis do fundo. Então, para apuração dos recursos disponíveis para distribuição no mês, eles consideram os rendimentos de fundos imobiliários, as receitas financeiras e o resultado da alienação de cotas de fundos imobiliários, deduzidos de taxa de administração, imposto e custódia sobre ganho de capital na venda de cotas, custódia e demais taxas legais e custos de manutenção do fundo. Como a gente pode ver aqui, 3.700.000 de receita, 318 mil aqui de despesas, um resultado líquido aqui negativo de 98 mil reais na alienação de cotas, um resultado mensal de 3.200.000, 102 mil reais aqui de reserva, 3.173.000 reais aqui na distribuição de resultados. E o valor patrimonial do fundo saiu lá em setembro de 2021 de 432 milhões de reais para agora, em 30/6, 420 milhões de reais. Teve uma queda nesse patrimônio líquido aí, tá? Mas o deságio, né, aqui se manteve
próximo do que era lá em setembro de 2021. Então esse foi o vídeo de hoje sobre o CAFOF 11, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta o vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui. Eu vou deixar nessa tela final um botão para você assistir o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, e também já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. Então é isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!